Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de funções aqui no canal Assim é Fácil. E na aula anterior, nós vimos algumas relações que envolvem as funções. Então, chegamos numa relação de que tínhamos p de x igual a 5x, que foi aquele exemplo do táxi, certo? Naquele exemplo do táxi, nós queríamos saber qual era o preço a ser pago. Então, aqui nós tínhamos o preço a ser pago, certo? Aí do preço nós tínhamos a nossa variável, que era a quantidade de quilômetros rodados. O preço por quilômetro da corrida, né? E já, como disse, a quantidade de quilômetros rodados, né? Aí, vamos falar agora o que é uma função. Uma função, gente, é uma coisa bem simples. É uma relação de dependência entre dois elementos variáveis que atende a algumas condições, tá? Então, a definição de função é isso. Vamos anotar? O que é uma função? Então, a função é uma relação de dependência entre dois elementos, tá? Que nem nós temos o elemento a ser pago e o elemento a caminhar, tá? Dois elementos diferentes entre dois elementos. De tal modo que esses elementos eles são variáveis e ainda atende a algumas condições. Então, entre dois elementos variáveis que atende algumas condições. Esta é a definição de funções, tá? Pode ser uma coisinha chata de memorizar, mas a função é isso. É a relação de dependências, ok? Muito bem. Vendo isso daí, nós vamos falar neste momento sobre a função pela definição de conjuntos. Então, nós não estudamos conjuntos à toa. Nós vamos utilizar aqueles conceitos agora. Então, veja. Nós temos a associação entre dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Então, o que acontece nesses conjuntos? Uma coisa simples, galera. Tá vendo o meu ponto x e o meu ponto y? Significa o quê? Nós vimos que a função ele vai de um valor para o outro. Então, escrevendo isso na forma de função, diz o quê? Que a minha função A está em B. Ok? Aí fala, professor, mas aí sempre passa exemplos em que não tem número. Não tem problema, podemos colocar os números. Suponhamos 2 e 3. Significa o quê? Que 2 está em 3. Ou seja, meu f de 2 em 3. Ok? Bem simples, né? Muito bem. Agora, nós temos que tomar cuidado, porque nem toda relação é uma função. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Veja, temos dois conjuntos, o A e o B. Ok? Então, veja. A minha relação aqui está saindo de 1 para menos 1. Então, 1 em menos 1. 0 em 1. 2 em 5. E 3 em 7. Muito bem. Isso atende uma função? Sim. Isso é uma função. Vocês vão ver. Isso é uma função. Vocês vão ver por que é uma função, né? Então, é uma função. Isso é
com certeza uma função. Diferente desses conjuntos aqui. Vamos chamar de C e D. Suponhamos que menos 1 vai em 2. Meu 1 vai em 4. Meu 2 vai em 5. Meu 1 vai em 2. E meu 1 vai em 5. O que acontece, galera? Sempre que nós distribuirmos os conjuntos, a função só existe quando eu só possuo um caminho, que nem nós fizemos aqui ao lado. 1 está para menos 1, 0 está para 1, 2 para 5, 3 para 7. Diferente desse, que menos 1 está para 2, 1 está para 2, para 4 e para 5. Então, peraí, que relação é essa que tem 3 valores? Isso não é uma função. Por quê? Porque ele não vai atender os valores, as relações necessárias. Então, não é função. Ok? Neste caso, nós podemos dizer que isso está para A em B e nesta não existe. Não entendeu? Veja um exemplo. Temos aqui. Exemplo 1. Qual a capital do Brasil? Bom, é uma pergunta que a gente sabe e é óbvio, né? Brasília. Aí eu faço outra pergunta. Onde fica o Congresso Nacional? Também óbvio. Ou seja, é a mesma resposta, né? Fica em Brasília também. Agora, observa uma coisa. Eu tenho o conjunto aqui das perguntas e o conjunto da resposta. Veja, a minha pergunta 1 vai para a minha resposta, Brasília. Minha pergunta 2 vai para a resposta, também Brasília. O que acontece? O meu conjunto, ele pode ter diferentes perguntas com o mesmo resultado. Não tem problema. Ok? Agora, seria cômodo falar, eu tenho uma pergunta com 3 respostas? Então, peraí, 2 respostas no mínimo está errada. Ok? Até porque, quando nós formos montar os pares ordenados, nós temos 1 e menos 1. Por isso que são pares ordenados. Pares de 2. Então, 0 e 1. E assim por diante. Quando eu for montar o par ordenado deste 1 aqui, certo? Não vou conseguir. Vou colocar 1, 4, 2 e 5. Não posso, isso não é um par ordenado, isso não existe, tá? Ainda não entendeu? Veja o exemplo, o próximo exemplo. Temos aqui, exemplo 2. A pergunta é, qual a capital de São Paulo? Pergunta simples, sabemos que é São Paulo. Outra pergunta, qual é a capital do Rio de Janeiro? Sabemos também que é Rio de Janeiro. Beleza. Agora vamos montar os conjuntos das perguntas, o conjunto das perguntas e o conjunto das respostas. Veja, minha pergunta 3. Qual a capital de São Paulo? Sabemos que é São Paulo. A pergunta 4. Qual a capital do Rio de Janeiro? Sabemos que é do Rio de Janeiro. Só que, como eu sou uma pessoa teimosa, uma pessoa muito teimosa, eu vou falar, não, a capital do Rio de Janeiro é São Paulo. Então, tem alguma coisa errada, concorda? Porque a capital do Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, não pode ser São Paulo. Então, veja, para uma pergunta eu tenho uma resposta. Só que para uma resposta eu posso ter várias perguntas, ok? Então, fica aí a dica, gente. Na próxima aula nós veremos domínio, contradomínio e imagem de funções. Até a próxima aula e um abraço. Tchau!